Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nosso primeiro dia de Teologia Sistemática 1, Bibliologia, último bloco. Vamos lá. Continuando aqui os nossos slides, irmãos, eu quero passar para vocês mais um pouco aqui sobre esse material, continuando essas explicações, tá? Então, vamos lá. Aqui, a gente já viu um breve histórico, aqui é um breve histórico, tá, irmãos? Então, aqui, não, aqui, não, peraí, tá. Isso. Tarefa da teologia sistemática. Conceitos modernos. Pode ler para nós, pastor Johnny, por gentileza. Conceitos modernos. Conceito de... Schleiermacher, é um nome alemão, é meio complicado mesmo. Obrigado. Descrever os sentimentos com os quais a igreja experimenta na união com Cristo, com Jesus Cristo, Salvador. Conceito de Richter. A exposição científica da fé cristã, experiência ético-religiosa. A visão de Troest. Encontrar uma norma religiosa, histórica, de validade universal para estabelecer a verdade da religião cristã. A visão de Barth é testar a linguagem da igreja a respeito de Deus, no sentido de assegurar que ela está de acordo com a revelação divina, proclamação da igreja. Aqui o nosso querido professor Perim só está dando uma ideia de teologia sistemática nesses conceitos modernos de teólogos chamados contemporâneos, que acabam sendo mais liberais, tá bom, meus irmãos? Conceito ortodoxo reformado, que é aqui o que importa para a gente, tá, meus irmãos? É isso que importa. Karl Barth, para muitos teólogos, ele vai ser... não vão gostar. Ele tem uma linha de raciocínio muito inteligente, ele é um filósofo, é um teólogo, mas ao mesmo tempo, irmãos, os debates dele é muito complexo. Então a gente nem vai entrar no mérito dele. Eu particularmente já li poucas obras dele, são obras difíceis, complexas. Ele é um filósofo muito erudito, que também é um teólogo muito considerado por uma linha. Outros teólogos não gostam muito de Barth. Como eu não sou estudioso a fundo dele, eu já vi que ele tem coisas bem interessantes, mas o que eu gosto mesmo, irmãos, eu sou apaixonado pela teologia bíblica. Então, eu vou gostar demais dos reformados, dos ortodoxos. E eu não abro mão. Para mim, como eu disse, irmãos, para mim a Bíblia é a palavra de Deus, ela é o meu alimento, ela é o meu sustento, e eu não abro mão. Então, leia para nós, pastor. Conceito ortodoxo, reformado. Expor de forma científica a verdade absolutamente válida e abordar a totalidade da doutrina cristã. Rod. É um outro teólogo que escreve uma linda obra de teologia sistemática. Eu só não indiquei essa obra para vocês, são 2 volumes, porque assim, o material didático dele, pelo menos até o momento que eu tenha conhecimento, não é tão bom quanto o Gruden, mas ele é excelente, esse Rod. Aspectos. Por favor. Construtiva, confessional, demonstrativa e defensiva, apologética e crítica. Ou seja, mas olha só que interessante, expor de forma científica a verdade é absolutamente válida. Como assim de forma científica, pastor? Peraí, a gente está fazendo ciência? Não, mas a gente está usando o quê? Estamos usando o intelecto, estamos usando, se precisar, da filosofia, estamos usando dos raciocínios, estamos usando da própria gramática, estamos usando da história. A história é um método científico, a arqueologia é um método científico, a exegese, a hermenêutica não deixa de ser um método científico utilizado no direito, utilizado em muitas outras áreas. Então a gente está utilizando tudo isso, ou seja, todo o nosso raciocínio humano, para quê? Para abordar a totalidade da doutrina cristã, ou seja, em resumo, a gente está usando a nossa mente, nosso intelecto, para quê? Para validar a totalidade do que Deus ensina, como revelação cristã. E a revelação cristã, ela está embasada aonde? Na tradição judaica cristã. É uma definição muito legal. E como que a gente faz isso? De forma confessional, construtiva, ou seja, a gente aprende, mas a gente confessa.
a gente demonstra e defende, isso é uma apologia, ou seja, a gente prega, a gente é advertido e a gente faz as críticas. Ah, não estou entendendo, estou compreendendo onde a gente pode melhorar, tá bom? Continuando, pode ler para nós, pastor, por gentileza? Método da teologia sistemática. Desculpa, não estava abrindo o microfone. Qual é a fonte da qual deve se derivar a teologia sistemática? A Escritura Sagrada, o ensino da igreja, a consciência cristã. Olha só, ou seja, a Escritura Sagrada, teologia bíblica, o ensino da igreja. Que tipo de ensino? Opa, serve para nós, os liberais? Não. Serve para nós, os filósofos? Não. Serve para nós o quê? O que os ortodoxos, o que os reformados ensinaram. Por quê? Porque nós vemos que aquela bandeira de Lutero, somente a graça, somente um Salvador, somente a Escritura, somente os solas, para nós nos basta. Nos basta. Pastor, o senhor não quer mais nada? Não, não quero mais nada. Por quê? Para eles foi o suficiente, para mim é o suficiente. Você quer mais alguma coisa? Ah, tá bom, então fique. Para nós, não. Então, a gente pega o ensino da igreja, que tem essa base boa. E a consciência cristã, por que a consciência cristã? Porque a gente vai fazendo uma leitura nos nossos dias. Nós não estamos nos dias de Lutero. Nós não estamos nos dias de Calvino. Nós não estamos nos dias de George Whitefield, de Moody, de Wesley. E nós não estamos... Em que dias? Nós estamos no século XXI. Então, diante da nossa perspectiva, diante das nossas compreensões, diante da tecnologia, diante da ciência, diante desse mundo que está em polvorosa, diante desse mundo que está em liberalismo, a gente vai ter uma consciência e vai tentar dar uma resposta. Uma resposta ao quê? Ao ser humano do quê? Que ele precisa de Deus, que precisa de Jesus, que ele precisa da palavra de Deus e que dessa forma a gente quer servir a Deus nesse contexto. Né? Já já a gente vai ver carros drones, daqui uns dias a gente vai ver quase que os Jacksons dos nossos dias. E a gente vai viver aquela dimensão, crendo na velha Bíblia, adorando a Deus do mesmo jeito, quem sabe com teletransporte, e tranquilo. E pastor, e aí? Aí que nenhum problema, a tecnologia vai ser uma bênção, como a medicina vai ser uma bênção, como a ciência vai ser uma bênção, e a gente vai continuar crendo da mesma forma. Tá entendendo, meus irmãos? Consciência cristã. A Escritura não passa, né? Hã? A Escritura não passa. Tudo passa, mas ela não passa. Ela é eterna, como disse, né? Então, teologia, isso aí. Método da teologia sistemática. Qual a maneira pelo qual o material deve ser tratado? Aí, vamos concluir aqui nesse último ponto, irmãos, só para eu ver quantos falta. Aqui, está faltando... não, vamos parar aqui, porque já vamos ver. Deixa eu ler um conceito aqui que eu achei legal. Posso ler? Pode, claro. Ó, a teologia sistemática é uma ferramenta muito importante para preservar a verdade na interpretação bíblica. Exatamente. Muito legal. Muito bom essa definição. Você leu aonde e de quem? Júnior travou. Você leu aonde e de quem foi esse texto? Peraí. Tem problema. Depois coloca para nós a fonte, tá bom? Eu coloco para vocês. Tá bom. Ó, vamos rapidinho aqui, irmão. Vamos tentar acabar esse slide. Bem rapidinho, ó. Método da teologia sistemática. Qual a maneira pela qual o material deve ser tratado? Método especulativo, ou seja, razão. Método empírico, experiência. Método de autoridade, autorrevelação divina. Ou seja, a gente usa a razão, nós usamos a experiência, mas, sobretudo, a gente fica usando quem? A autorrevelação divina. A gente não vai desprezar a razão por causa da Bíblia, mas a gente vai fazer com que a Bíblia esteja validando as nossas razões. A experiência a gente não vai desprezar, mas a gente vai estar vendo a Bíblia como fato de experiência. Então, a gente vai usar isso de uma forma que coadune com o que? O método da autoridade. Pode ver o método da autoridade. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem até aí? Tranquilo? Agora, olha só que interessante. Áreas de estudo da teologia sistemática. Grandes questões em discussão na história da igreja. Lembra que eu falei? Olha só, irmãos. Lembra que eu falei que são doutrinas que são discutidas durante os séculos? Olha o que o Erickson fala, que no século II,
houve um destaque dos apologetas, ou da teologia apologética, por causa que eles defendiam ideias fundamentais. Eles precisaram fazer isso. Do século II e do século IV, Deus era o grande tema. Eles precisavam discutir esse assunto, porque é aqui que surgem alguns caroços de angu sobre essa questão de Deus. Podem ver, irmãos, que o culto aos ídolos começa somente depois do século IV. Já começa aqui no século V em diante. O homem e o pecado. No século VI e VII, é a pessoa de Jesus que entra em xeque. No século IX, ou melhor, no século XI e no século XVI, a questão da expiação. Como assim, pastor? Nesses dias é o dia das cruzadas, irmãos. É o dia das indulgências. Você tinha que comprar para ser salvo. Ou seja, olha só, parece bobeira, mas é aqui que nasce a reforma protestante. No século também XVI, a aplicação da redenção. Aqui é o debate, onde os reformados e onde esses grandes teólogos como Melanchthon, Zwinglio, eles vão defender essas doutrinas da redenção. No século XVII, a questão da revelação. No século XIX, século XX, a questão da escatologia e a ação do Espírito Santo na igreja. Pode ver que aqui onde entra muitos debates sobre a questão dos dons, ao mesmo tempo da volta de Jesus. Pastor, e como que era visto a escatologia no século XV? Irmão, no século XV quase ninguém tocava no assunto da escatologia. E no século III, também quase ninguém tocava tanto no assunto. Mas e por que houve essa retomada? Houve uma retomada porque é aquilo, irmãos. E hoje? Hoje é outra dinâmica. Então, dá para vocês verem aqui um pouquinho na história como isso foi importante? Ficou claro? Tudo bem? Joia? Então vamos correr aqui. Qualquer dúvida depois, irmãos, no intervalo, vocês me procurem durante a semana no nosso chat, do nosso grupo, tá bom? Beleza? Continuando aqui, olha só que interessante. Áreas de estudo da teologia sistemática. Quais são as principais áreas? São essas daqui. Leia para nós, pastor Johnny. Principais áreas da teologia sistemática: bibliologia, teontologia, antropologia, armatiologia, cristologia, pneumatologia, soteriologia, eclesiologia, escatologia. Joia, pastor. Só um segundinho. Ok. De atuação da teologia sistemática. Essas são as áreas. Então, a gente vai estar trabalhando agora. Pastor, existem outras áreas? Sim, o católico romano iria colocar aqui a questão dos ídolos, da infabilidade papal. Para a gente, isso serve de alguma coisa? Serve para a gente questionar, não para a gente fundamentar a nossa fé. Concordam? Os neopentecostais vão pôr aqui que tem o quê? A prosperidade. Para a gente descarta essas besteiras. Porque a gente tem a prosperidade bíblica, não a prosperidade mercadológica. Entenderam, irmãos? Por isso que os neopentecostais já viraram uma seita. Estão entendendo? Então, essas são as nossas áreas de atuação. Quase todas as teologias sistemáticas vão trabalhar sobre essas bases. Pode ter uma diferença aqui, outra colar? Não pode. Por exemplo, se você pegar, por exemplo, a teologia pentecostal, eles vão colocar aqui alguma coisa do Espírito Santo. Estão entendendo, irmãos? Sim. Tá bom? Todas essas áreas, a Igreja Católica é comum com a gente? Sim, nessas áreas, a maioria sim. Só que concorda, por exemplo, na questão da soteriologia, eles vão falar que quem salva é Jesus, mas quem é a corredentora é Maria. Então eles vão colocar acréscimo. Entendi. Na questão da eclesiologia, o católico é igual? Em parte sim, mas em parte não, porque eles vão chegar e vão dizer que eles são a única igreja verdadeira. Sim. Entendeu? Então, vai ter coisas que vão ser parecidas e outras não. Entendeu? Algumas sim, por exemplo, na questão da doutrina de Deus, eles vão ser parecidos aqui. Mas nem tudo, entendeu? Tá bom? Bom, as áreas de estudo da teologia sistemática. Quais as divisões possíveis para a teologia sistemática? Trinitariana, Calvino e Zwinglio, analítica, calipso, luteranos, alianças ou conceitos, são os presbiterianos, cristológicos, os Strong batistas, ideia do reino, do liberalismo, do Ritschl, e sintética, todo coerente. Ou seja, vai ter algumas outras áreas que alguns grupos vão puxar mais para um lado ou para outro, tá bom? Mas isso a gente vai ver ao longo das matérias, tá bom, meus irmãos? Beleza? Tudo bem?
Beleza. Terminamos o slide aqui. Na partir da semana que vem, a gente vai entrar, eu vou repassar com vocês o quê? A teologia sistemática, a introdução do nosso querido Gruden, tá bom? Joia até aqui, meus irmãos? Obrigado, então. E querendo Deus, nos vemos quinta. Alguma dúvida? Não? Peguem firme no livro. O livro que eu falei, Os Fundamentos da Fé, façam um pedido para a irmã Cleusa, para o Tomé fazer o livro para vocês, vejam o preço, pode já negociar diretamente com eles, tá bom? Tá bom, meus irmãos? Já está pedido aí. Já está pedido? Ele disse que só vai comprar tinta e ele já vai começar a fazer. Joia. Então tá bom. Então, meus irmãos, obrigado por hoje. Foi uma alegria estar aqui com vocês. Qualquer dúvida, me procurem no canal e, querendo Deus, quinta-feira a gente se vê. Olha, a internet ficou muito boa, a gravação acredito que deve ter ficado muito boa. Foi bom. E então é isso aí. Bora para a aula. Tá Boa bom? noite. Bora. Amém. Então, Deus abençoe, meus irmãos. Uma boa abençoe. semana para vocês e, querendo Deus, nos vemos quinta. E as minhas ovelhinhas, nós nos vemos amanhã no culto. Amém. Beleza. Deus abençoe. Deus abençoe os pessoal. Bom irmãos. descanso. Até quinta. Bom Boa noite. descanso. Deus abençoe. Amém.